TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Um programa que já há alguns anos tem sido transmitido semanalmente pela Rádio TV Web Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim. Aliás, no Facebook você pode colocar ali os seus comentários. E também, desde o início da pandemia, que temos transmitido pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, compondo todo um contexto de conteúdos, todo um cardápio de conteúdos maravilhosos, com alguns milhares de vídeos que estão ali no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, que você pode acessar quando quiser, assistir quantas vezes quiser. O programa Conversas Bíblicas também está lá. É uma alegria ter você conosco agora, ouvindo ou assistindo a esse programa. E eu quero dizer o seguinte, nós estamos numa sequência dentro de um tema que é o Senhor Jesus no Velho Testamento. É isso mesmo, você ouviu direito. É Jesus no Velho Testamento. A forma como encontramos o Senhor Jesus de maneira maravilhosa pela revelação do Espírito Santo ali no Velho Testamento. Se você não entendeu ainda, você pode inclusive assistir o programa da semana passada, quando nós começamos com esse assunto e foi feita ali uma introdução. Isso é muito esclarecedor. E mais uma vez, para tratar desse tema, continuando a tratar desse tema, eu recebo aqui comigo no Conversas Bíblicas o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao Conversas Bíblicas. Amém, obrigado pastor Josias, a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar novamente. Amém, nós também, pode ter certeza. Muito bem, vamos lá. Normalmente no Conversas Bíblicas, a gente, a cada edição do programa, mesmo dentro de um tema, a gente utiliza versos ou textos bíblicos diferentes, mas o texto que nós estamos usando para esta edição é o mesmo da semana passada, pela forma precisa como esse texto resume o que nós estamos tratando aqui. E esse texto está no Novo Testamento, se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, e é uma expressão dita pelo próprio Senhor Jesus, quando ele diz o seguinte: examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que de mim testificam. O Senhor Jesus falando sobre a palavra, sobre a Bíblia, que existia até então, ou seja, sobre o Velho Testamento, e falando que aquilo que os escribas, os sacerdotes examinavam nas Escrituras, testificavam dele mesmo. Pastor Gilson já explicou isso na semana passada. Repito, se você não assistiu, recomendo que você volte e assista também a edição anterior desse programa. Vamos lá, vamos começar. Pastor Gilson, falamos no programa passado sobre símbolos, figuras, alegorias, tipologias, mistérios, mas hoje nós vamos nos aprofundar na tipologia ou nas tipologias de Jesus, no Velho Testamento. Quais são essas tipologias? Como Jesus tem tipos no Velho Testamento que a gente possa identificar e a partir daí a gente examinar cada um desses tipos. É bem verdade, pastor Josias, que a diferença de terminologia é em função daquilo que representa vamos dizer assim, a figura do Senhor Jesus. Então nós vimos, por exemplo, Jesus representado no Velho Testamento através de símbolos, através de figuras, através de alegorias até, ou de mistérios. Mas agora, ao falar a respeito do Senhor Jesus no Velho Testamento, visto através de tipologias, nós estamos agora nos referindo a pessoas, ou seja, a homens. Homens que se tornaram tipo do Senhor Jesus. E, naturalmente, naquilo que eles não pecaram, naquilo que eles fizeram de agradável a Deus. Então, naquele momento, eles se tornaram tipo do Senhor Jesus. Isso se chama tipologia. E o Senhor Jesus, nós vamos poder vê-lo no Velho Testamento. Nós estamos falando em Velho Testamento porque o texto fala, examinais as Escrituras. Jesus estava se dirigindo ali aos religiosos da sua época, que a escritura que eles tinham era exatamente o Velho Testamento. Então, na Bíblia há, no Velho Testamento, uma somatória
de homens que fizeram coisas que agradaram a Deus, e naquilo que eles fizeram de agradável a Deus, eles se somaram positivamente para trazer como resultado, ou mostrar a figura daquele que mais tarde viria como homem, mas esse seria perfeito, que era exatamente o Senhor Jesus. Então eles são figura de Jesus no Velho Testamento, mas que mostram como homens, naquilo que eles agradaram a Deus, aquele que viria um dia para fazer tudo de agradável a Deus, porque ele não teve pecado, que foi o Senhor Jesus. Então, por exemplo, uma das tipologias que nós temos no Velho Testamento sobre o Senhor Jesus é a tipologia dele como rei. Como rei, nós vamos ver, por exemplo, na figura de Davi. Davi, ele era um tipo do Senhor Jesus na condição de rei. Por que ele era na condição de rei? Porque ele era o rei que batalhava em favor do seu povo. Davi foi o homem que, o rei, né, de Israel, que estabeleceu todas as fronteiras do reino de Deus lá em Israel. Todas as fronteiras, ele conquistou a terra. Jesus fez isso também. Jesus ele conquistou a terra do coração do homem e ele estabeleceu no coração do homem que crê nele as fronteiras do reino de Deus. Ele ocupou, né, todos os limites do reino de Deus no coração do homem. Jesus fez isso como Davi fez. E que é interessante, portanto, é que na figura de rei nós vamos encontrar em Davi essa tipologia do Senhor Jesus. Agora um detalhe, só que Davi, ao longo do seu período de reinado, ele foi um homem também que ele exerceu, vamos dizer assim, a condição, por exemplo, de um rei profeta. Quando é que Davi profetizou? Davi profetizou quando ele compôs os seus salmos. Você pega, por exemplo, o Salmo 23, é uma profecia sobre Jesus, porque ele fala ali sobre Jesus como o pão da vida. Ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem é esse pastor? Aí ele começa a detalhar, né? Ele me faz deitar em pastos verdejantes, ou seja, ele me faz repousar, ou descansar em pastos verdejantes. Descanso. Então esse pastor, ele é o meu descanso. E quem é mais... Pasto verde, pasto é alimento da ovelha, verde é vida. Então esse pastor é o pão da vida. Então no Salmo 23, nós vamos ver a maneira como Davi profetiza sobre Jesus. Mesmo na condição de rei, como tipo do Senhor Jesus, ele também assume a condição também de profeta. Os salmos que ele compôs a respeito do Senhor Jesus, né? Quando ele fala, por exemplo, nos salmos, seu é o mar, pois ele o fez. Ele está profetizando sobre Jesus na criação. Quando vejo os céus como obra das tuas mãos, ele está profetizando ali sobre Jesus também como Criador. E chega até o ponto de ele falar num dos seus salmos, dizendo assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, é uma profecia sobre o Senhor Jesus, né? Sobre o Messias, sobre Sião, sobre a igreja. Então, ele era também profeta. Só que Davi também como rei, nessa tipologia que ele assume do Senhor Jesus como rei, ele teve momentos em que ele também exerceu o sacerdócio. Ou seja, ele foi sacerdote. Quando? Quando ele intercede pelo povo. Naquela praga que veio sobre Jerusalém, ele vai até a eira de Araúna, né? E ali, então, ele faz uma intercessão. Ele se coloca ali, não, se o problema foi meu, então por que esse povo está sofrendo? Ele intercede pelo povo para que Deus parasse aquela praga. Que era a função do sacerdote. Que era a função de sacerdote. Então, ele foi intercessor ali. Também Davi como homem. Então, você vai ver Davi como rei, como profeta, como sacerdote, como homem. Na figura de Jesus. Davi teve seus momentos de limitação de homem, né? Porque ele era muito sensível, a figura de Davi como homem, ele era muito sensível, era um homem que inclusive chorava. Era um poeta, era um instrumentista. Era um instrumentista, era um poeta. Havia muita sensibilidade em Davi. Para você ter uma ideia, as orações de Davi eram feitas com lágrimas. Ele mesmo diz, eu faço nadar o meu leito em lágrimas, né? A minha alma espera no Senhor, né? É a condição do homem. Cordéis de morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim. Era a luta dele como homem, prefigurando Jesus como homem também lá no Calvário, né? Davi chega a dizer, de jejuar estão trêmulos os meus joelhos. Então era a expressão da condição do homem, Davi. E aí então é interessante nisso, porque
primeiramente, como rei. Davi é uma figura, ou seja, uma tipologia, aliás, do Senhor Jesus. Mas, ao mesmo tempo que ele é uma tipologia como rei, ele teve momentos também que ele prefigurou Jesus nessa tipologia como profeta, como sacerdote e como homem. Isso é muito importante. Mas nós vamos ver, então, outra tipologia de Jesus no Velho Testamento, que é a figura do profeta. Ele como rei, ele como profeta, vamos ver depois também como sacerdote e como homem. E quando nós escolhemos um profeta para descobrir nele uma tipologia bem ampla, bem completa do Senhor Jesus, esse profeta é o profeta Samuel. Por que o profeta Samuel? Porque o profeta Samuel ele também julgou o povo, ele foi juiz. Ou seja, ele assumiu a condição de rei, ele tinha o governo do povo, ele julgava o povo. Para que os irmãos entendam, né? Quer dizer, Israel sai do Egito, entra na Terra Prometida e há um lapso de tempo entre a entrada na Terra Prometida e o período em que Israel foi governado por reis. E esse lapso de tempo, Israel foi por juiz, Samuel foi o último dos juízes. E Samuel foi o último juiz. Foi um período de cerca de mais de 450 anos, né? Que Israel foi governado por juízes e o último deles foi exatamente o profeta Samuel, né? Então ele assumiu essa condição. Mas houve momentos também em que Samuel agiu como sacerdote, quando ele servia no templo, quando ele intercedeu a Deus por Saul. Ele amava Saul. Então, quando ele, por exemplo, ele tinha que ungir ali, né? Quando Davi foi ungido ali quando Saul foi ungido ali por Samuel, né? Por profeta Samuel, a Bíblia diz que que Samuel intercedeu diante de Deus por ele, porque amava muito a Saul, né? Depois você vai ver o profeta Samuel como profeta, mas também na condição de homem. Em que momento? O momento em que ele, na falibilidade humana, se impressionou com o filho de Jessé, o primeiro que se apresentou ali. Ele se impressionou com a aparência dele. Certamente está diante do Senhor, o ungido do Senhor. Quer dizer, era natural isso, era uma coisa humana dele, né? De Samuel, do profeta Samuel. E outra coisa também, as lutas que ele enfrentou como homem, o profeta Samuel, o fato de ele ter sido enviado ainda como criança, como menino, né, lá para o templo, a convivência dele com os filhos de Eli, que eram filhos repreensíveis. Então ele enfrentou muita luta ali em função disso, né, dessa condição, porque o ministério do sacerdote Eli era um ministério descaído da graça de Deus, né? Então era ele como homem enfrentando tudo isso, né? Então isso era a condição, a tipologia de Jesus no Velho Testamento como profeta em Samuel, que também foi rei e que também foi sacerdote e que também foi homem, ou seja, teve seus momentos de falibilidade ou de fragilidade humana. Que coisa maravilhosa, porque a revelação ela nos faz encontrar, né, de maneira completa tudo aquilo que nós vemos depois em Jesus, né, profeticamente apontando para Jesus, na pessoa de cada uma desses personagens bíblicos que você acabou de falar. Já vimos já vimos Jesus como rei, já vimos Jesus como profeta e como sacerdote. Bom, aí veja bem, outra tipologia notável do Senhor Jesus no Velho Testamento é na condição de sacerdote. E aí nós vamos encontrar um sacerdote que prefigura Jesus em tudo, ou seja, que se tornou tipo do Senhor Jesus em tudo. Esse sacerdote foi Melquisedeque. Por que Melquisedeque? Porque a Bíblia, quando fala em Melquisedeque, lá em Gênesis, né, fala a respeito dele como um homem que ele era rei de Salém. Salém era exatamente a região ali onde mais tarde surgiu Jerusalém, né? Então ele é tipo do Senhor Jesus. O que é interessante, existiam dois sacerdócios. Existia o sacerdócio segundo a ordem de Arão, que era um sacerdócio, vamos dizer, transitório, né? Morria o sacerdote e entrava outro no lugar dele. Mas o de Melquisedeque era um sacerdócio que não tinha genealogia, né? Quem vai se referir a isso é mais tarde lá na carta aos Hebreus, né? Quando vai se falar a respeito de Melquisedeque, comparando o sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdote do Senhor Jesus e cumprindo-se ali, inclusive, aquilo que o salmista profetizou. O salmista, quando profetizou a respeito do sacerdote do Senhor Jesus,
ele usou a expressão, tu és sacerdote eterno. E a carta aos Hebreus cita esse salmo. Então isso é importante, porque é a condição de Melquisedeque, em termos de ter sido um homem que não teve princípio, não teve fim, não teve genealogia, né? Não teve genealogia. Então era a figura perfeita do Senhor Jesus, do sacerdote do Senhor Jesus. Mas o outro aspecto também que chama atenção em Melquisedeque é que Melquisedeque foi aquele homem que abençoou Abraão. Então o patriarca Abraão foi abençoado por ele, por Melquisedeque. E em que momento? No momento em que chegou diante dele com pão e vinho. Então pão e vinho ali mostrava exatamente a condição do sacrifício do Senhor Jesus. Então era ali o homem sem dias, né, sem princípio de dias, sem genealogia, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e a maneira como o culto, ele fazia o culto, era exatamente como Abraão chegou diante dele, ele se apresentou com pão e vinho. E ali ele recebeu a bênção de Abraão. E a carta aos Hebreus vai falar depois sobre isso, que aquele que abençoa é maior do que o abençoado, o abençoador é maior do que o abençoado. Então, mostrando que o sacerdócio do Senhor Jesus no Velho Testamento era algo que ia muito mais além do que o sacerdote de Arão, ou muito mais além do que Abraão e a descendência de Abraão. Era mostrando a superioridade do Senhor Jesus, a eternidade dele, né? Isso é notável, essa condição como sacerdote, né? E por último, em quarto lugar, outra tipologia do Senhor Jesus no Velho Testamento, nós vamos encontrar Jesus como homem. Então, primeiro, como rei, como profeta, como sacerdote e como homem. E esse homem que nós vamos encontrar no Velho Testamento, na tipologia de Jesus como homem, não encontramos outro mais perfeito do que José. José do Egito, né, como a gente costuma chamar, né? José, lá do Egito, primeiro é que ele, José, na condição de homem, ele foi rei. Por que ele foi rei? Porque Faraó dava a ele todo o governo do Egito, dava a ele autoridade total sobre o governo do Egito. Então ele foi rei, é a condição de rei, ele era governador do Egito. Mas José também, na condição de homem, ele teve momentos que ele profetizou. Por exemplo, ele profetizou sobre a saída do Egito. Quando ele virou para os descendentes dele, né, que eram os seus filhos, né, Efraim e Manassés, que deram origem às tribos, né, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, ele deixou uma ordem com eles, que um dia eles iriam sair dali do Egito e eles iriam voltar para a terra prometida e que levassem com eles os ossos dele. Então ele foi embalsamado, certamente, né? E eles levaram os ossos dele, e você vai acompanhando pelo livro de Gênesis, o livro de Êxodo, até o momento em que os ossos de José, lá no livro de Juízes, vão ser depositados, né, lá na terra dos descendentes lá em Canaã, né, na terra que os descendentes dele, né, da tribo de Efraim e Manassés, iriam tomar posse. Então foi uma profecia. E isso você imagina que figura notável que é isso com relação ao Senhor Jesus, né? A pessoa do Senhor Jesus. José também, como homem, ele não foi só profeta, ele foi também sacerdote. Quando que ele foi sacerdote? Quando ele intercedeu pelos irmãos. Ele chegou a ponto de dizer para os irmãos, não, vocês não se preocupem, vocês não estão condenados. Eu vim aqui para o Egito para que a vida de vocês fosse conservada. E ele intercedeu por eles diante de Deus, primeiramente diante de Faraó, né? Ele intercedeu por eles perante Faraó, intercedeu por eles diante de Deus e trouxe para eles uma salvação. Agora, o que vai marcar mais a figura de Jesus como homem em José foi a condição humana de José. Por exemplo, José foi uma pessoa que ele foi traído pelos seus irmãos. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido, né? Foi perseguido, foi preso, passou na prisão. Então, foi um homem que enfrentou toda a sorte de lutas que o Senhor Jesus também enfrentou. Jesus foi preso. Teve um momento, a Bíblia conta o momento que ele foi preso, como ele passou aquela última noite ali na prisão e ainda sendo espancado ali na prisão. Então, era uma figura muito notável de José como homem, né? Prefigurando ali, ou seja, na tipologia bíblica, a pessoa do Senhor Jesus. É realmente algo muito notável. Glória a Deus. E ele ali como rei, interessante que José como rei,
ele proveu todo o alimento que o povo precisava, não só o povo dele, mas os egípcios e o mundo inteiro. O alimento foi provido por José, figura de Jesus como rei. Ele, como profeta, quando ele profetizou, por exemplo, né, a respeito dos ossos dele, né, ele chegou até a dizer, Gênesis capítulo 50, verso 24 e 25, né, quando ele fala, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó, e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha que coisa notável, né? Foi a expressão dele como ali profeta, mesmo como homem na tipologia de Jesus, mas ele também foi rei e ele também foi profeta. E é interessante que essa expressão de José foi feita, né? Ele disse essas palavras no momento em que ele estava numa situação muito confortável no governo, mas ele, apesar daquela situação até de luxo, vamos assim dizer, né? Ele era o país, era o povo mais rico, era o povo mais avançado em tecnologia, era o povo mais poderoso da terra, que era o povo egípcio naquela época, ele numa condição de governador do Egito, mas apesar da condição, ele estava atento ao projeto e à terra prometida. E a terra prometida, exatamente. Fica uma lição para todos nós. Porque ele sabia que aquilo ali era um juramento feito a Abraão. Ele cita isso, né? Como jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então ele cita esse juramento. Entendeu por que ele estava passando pelo Egito, mas não saiu do seu horizonte a terra prometida. A terra prometida. Muito bom, né? Glória Pastor a Deus. Gilson, muito obrigado. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou e o assunto não. Então, já fica o convite para estarmos juntos na próxima semana em mais uma edição do Conversas Bíblicas. Amém, pastor Josias. Se Deus quiser, muito obrigado. A paz do Senhor. Muito bem. A gente assim, então, encerra essa edição do Conversas Bíblicas. Lembrando uma coisa, você não tinha ouvido ainda, não tinha assistido acerca desse tema, vai lá no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, procura lá Conversas Bíblicas, procura pelo tema Jesus no Velho Testamento e você pode ter acesso, vai ter acesso naturalmente à edição anterior desse programa para que você amplie o seu conhecimento, o seu horizonte acerca desse tema que é maravilhoso, extremamente profundo. A gente assim chega ao final dessa edição do Conversas Bíblicas, se despede você com a paz do Senhor Jesus, faz o convite para estarmos juntos na próxima semana, tá bom? Rádio e TV Web Manaim juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.